Será que a Cazé TV está com excesso de propaganda de bets? Eu estou aqui com o Bruno Carim, que é especialista em imagem, e o Thiago, que é especialista em conteúdo, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre esse tema. Porque realmente, quando a gente olha hoje a Cazé TV com cada propaganda de bet, eu não sei se isso faz a vocês, pelo menos eu questiono, o porquê que nós estamos nessa situação onde o Brasil está 80% endividado, por mais que essa dívida ela já vem de muito tempo, mas provavelmente você já deve ter recebido alguma mensagem de alguém que está endividado por causa de bet. Eu tenho um perfil grande no Instagram, então eu diariamente recebo pessoas dizendo que estão endividadas ou de repente tem um agiota atrás por causa das bets. Isso faz a gente perguntar como que o Cazé TV, por exemplo, ele tendo uma personalidade tão carismática, sendo aparentemente uma boa pessoa, entrou nessa questão de anunciar bets, sendo que ela faz tão mal para as pessoas. É nojenta a forma como a Cazé teve. Que me perdoe os amigos, as pessoas que gostam, eu gosto. Já tentei assistir também, Edu. Quando você falou, me identifiquei. Tentei começar a assistir pela Cazé, mas assim, é um negócio tão agressivo na direção das bets, com propaganda o tempo todo e estímulo ativo para que as pessoas joguem. Eu parei de assistir a Cazé TV. Eu vou te dizer que porque para mim é nojento. Por quê? Utiliza todo esse conjunto novo de comunicação social que a gente tem. Vivian, não para de entrar. 32, 33 milhões. Os caras estão chegando a 35 milhões, cara, de inscritos. Agora, você imagina isso aplicado sem nenhuma disciplina, sem nenhum rigor para nada, para estimular jogo de azar num país que já está profundamente doente com ludopatia. Eu sou radicalmente contra. Continuo achando que tem que ser terminantemente proibido. Não tem meio caminho. Isso aí tem que ser proibido. Agora, por que é mais doloroso ainda? Porque pega a magia do futebol, uma das coisas mais lindas que a gente tem no esporte, e subverte para dar ode com o jogo de azar. Isso mata o esporte. Mata o esporte. Além de endividar a nossa população e adoecer nosso tecido social. Eu não tenho como ser minimamente a favor disso. E me parece que a gente já foi longe demais. Bet tem que ser proibido, não tenho a menor dúvida. Mas assim, a primeira coisa é que é muito pertinente tudo que ele falou, né? Eu assino embaixo e concordo 100% com tudo que ele falou. Com certeza. E tem uma coisa interessante, porque a minha família, eu venho de uma família de militares. E era uma família que era para ser muito bem sucedida. Era pra gente ter patrimônio, terrenos, mas todo mundo sabe da minha história e sabe que eu vim de baixo. Quando eu falo até que eu tenho um nome de militar, meu tetravô foi militar, eles pensam, o cara devia ser rico, né? Mas a minha família perdeu tudo em jogos de azar. E era jogos, só que daí na época era aposta em cavalos, era mais ou menos isso, mas eles perderam tudo. E aí, é claro, davam até campo, né, em troca disso. E o que eu vejo é que realmente a gente está com uma população que está endividado por causa das bets, por causa desses jogos de azar, como ele falou, né, ludopatia, que é esse vício, né, em jogos de azar. Agora, tem algumas provocações aqui. A primeira, ela é sobre essa questão da força da personalidade. Porque isso não é algo novo. Nós temos a Virgínia, que já anunciou bets. Nós temos o Neymar, que anuncia bets. E vamos lá, Neymar. Nossa, eu admiro muito ele como personalidade. Mas é uma pena. Vamos lá, o Neymar ele precisa de dinheiro para estar anunciando bets. Ele não precisa. Por que ele faz isso, sendo que vai prejudicar tantas pessoas? Entende? E nós temos diversas outras personalidades que anunciam bets. Então olha só como a gente já chegou num meio onde não tem escapatória. Está para todos os lados. Está para todos os lados e só quem tem realmente um pouquinho de senso moral que consegue segurar um pouco e dizer, olha, eu não vou anunciar isso aqui, eu não vou... Né? Porque se me oferecesse agora milhões de reais para anunciar bet, eu nunca anunciaria. O teu nome é a coisa mais importante que você tem. E aí você pega o Cazé, que tem um carisma, que ele é carismático, que ele parece uma pessoa muito legal. E ele começa a anunciar isso. Agora, veja, para nós que estamos conversando aqui, a gente concorda com ele. Agora, será que a maior parte da população, a grande massa, concorda com isso? Eu acredito que não. Eu acredito que vão continuar adorando Virgínia, adorando Neymar, adorando o Casemiro, mesmo fazendo todos esses anúncios de bet. Sobre essa questão das bets, tem todo esse poderio econômico, mas também tem um ponto muito interessante, porque não é comum, na verdade, nunca se viu antes mais de uma cota sendo vendida para o mesmo segmento. E no caso da Cazé TV, nós temos ali 3 cotas, pelo menos 3, que eu me recorde. A Bet 365, a Bet não sei o quê e a KTO. Isso não é comum isso, na verdade, dentro de um meio de comunicação
Você vende uma cota para um segmento, outras empresas da mesma área não podem entrar ali. E aí prova o poderio econômico das bets justamente nisso, porque elas estão ali, são concorrentes, mas estão sendo divulgadas no mesmo veículo de comunicação. O grande lance é que eles têm uma alta margem de lucro, Exato. porque o modelo de negócios deles não tem tanto custo assim, Sim, provavelmente. Sim. O pessoal joga muito e existe aquela emoção de jogar, né? Então eu acredito que é um dos motivos que faz com que as pessoas elas fiquem viciadas. A dopamina que é gerada quando a pessoa joga bet, numa aposta esportiva e tal, ela é muito alta. Porque é a sensação de que ela pode ganhar a qualquer momento. É a mesma coisa que acontece com cassinos, por exemplo. Só que aí que vem a incongruência, né? No Brasil é liberado o bet online, mas o cassino não é liberado. Eu vi um rapaz que ele é influencer, então ele deve ter uns 400 mil seguidores no Instagram. E aí uma dessas bets ofereceu alguns milhões de reais para ele fazer o anúncio. Na verdade não foi nem milhões, né? Foi menos. Ofereceu tipo 20 mil reais mês. 20 mil reais mês. Aí ele não aceitou. Ele falou, não vou fazer isso. Tal. 25 mil reais mês. Ele, não. 30 mil, não. Até que chegou ali um quantia de 40 mil reais mês. Aí ele, cara, nunca ganhei tanto dinheiro assim, eu vou topar. Aí ele topou. Começou a fazer a propaganda da Bet. Aí o que a Bet faz? Ela passa um login e um acesso fake para ele, com créditos fake. E fala, você vai testar aqui, aí você vai ganhando e você vai mostrando para eles que você está ganhando. Aí ele falou, olha, eu não acho isso ético. Então eu vou fazer um login próprio e eu vou colocar o meu dinheiro e quando eu comemorar vai ser porque eu realmente ganhei. E aí o cara falou assim para ele, tu tem certeza que você vai fazer isso? Aí ele falou, tenho. E aí ele começou a apostar, o cara viciou. Porque ele colocava 5 reais, ganhava 300 reais. Só que daí começava a colocar e perdeu tudo. Perdeu tudo. Teve que vender carro, teve que vender coisa para continuar jogando. Ele realmente ficou viciado. E ele, né, anunciou isso para as pessoas. Ele disse que tinha muita vergonha disso, mas comunicou todos os seguidores dele. E você vê realmente como é viciante isso. Agora, eu tenho uma provocação aqui para fazer. Isso para todo mundo que está escutando, mas para vocês também. Vamos lá. Vocês são a favor ou vocês são contra bet? Complicado isso, né? Ou não. E aí, Thiago? Porque por um lado, assim, bet faz mal. Tá, cigarro faz mal. Cerveja faz mal. Exato. Mas a pessoa tem a liberdade individual dela de poder comprar o que ela quiser. Só que a gente chega, né, no cigarro sempre tem ali, causa câncer. Eu compro um charuto, pode morrer, pode não sei o que, não é? A bebida é a mesma coisa. Agora, a pessoa tem a liberdade individual dela, então será que é? Eu faço provocação por quê? Porque eu tenho refletido muito sobre essa questão no sentido de, vamos lá, eu sou contra, mas eu não posso impedir as pessoas de fazerem algo. Elas têm a liberdade delas, afinal é um jogo. Assim como no cassino nos Estados Unidos. Eu fui no cassino em Las Vegas. E aí fui lá, coloquei $5, ganhei $400. E perdi os $400 depois, jogando. Então, ficou jogando a noite inteira lá, sumiu o dia. Acabou. Então, assim, as pessoas elas têm a liberdade individual delas, inclusive de se fuder. Exato. O que eu vejo de problema é que essa liberdade ela é cerceada dentro das bets, do contexto das bets, na medida em que não existe uma política social ou uma propaganda ou uma veiculação de utilidade pública, é esse o termo, como existe para a bebida, como existe para os cigarros, como existe para outras coisas que também viciam. O cigarro... Não tem um controle, você exato. Não tem um controle, não tem que seja um controle, que seja uma regulação, mas eu acho que falta essa... Acho não, né? Não existe essa política de utilidade pública. Porque faz propaganda de bebida, mas logo fala que é prejudicial para a saúde. Das bets, tudo bem, eles falam em alguma coisa, mas é muito diferente. Eles falam, faça com moderação. Exato. Quando a gente fala sobre cigarro ou sobre bebida, são coisas que estão na sociedade há muito mais tempo do que as bets. As bets é algo mais recente. Então, é natural que, em relação ao cigarro e à bebida, que já foram, inclusive, proibidos anteriormente, foram liberados, mas tem restrições em relação à propaganda. Mas já tinham jogos de azar, por exemplo. Há muito tempo. Sim. Mas aí tem um outro ponto importante. A gente não pode esquecer que o direito, já que a gente está falando de uma regulamentação, digamos assim, ele nunca consegue acompanhar a sociedade. O direito ele sempre vem depois da sociedade. O caso, a situação, o jogo surge, o problema surge, as consequências vêm, depois o direito consegue acompanhar. Talvez esse seja um ponto também. Mas, por exemplo, o que eu vi recentemente?
por conta das bets, muito dinheiro deixou de circular no varejo por conta do desvio. A galera não está comprando coisas básicas do comércio para gastar em aposta. E eu vi um movimento dos comerciantes em nível nacional, não questionando o vício, não questionando o problema das bets, mas questionando a evasão do dinheiro. Saiu de um lugar e foi para o outro. Talvez seja um outro problema também. Agora, assim, eu gostei muito do que ele falou, mas também é meio frescura, assim, né? Vamos lá, a gente está assistindo pelo Cazé TV. Te implicou em alguma coisa ter a propaganda da Bet ali? Não. Tipo assim, a gente silencia, a gente começa a conversar no intervalo. Eu vou parar de ver porque eu não sei se é muito até infantil uma questão dessa. Vamos lá. Na nossa percepção, sim, é errado. Mas, o cara, é claro, ele está fazendo o dinheiro dele lá de uma forma que muita gente vai, sem dúvida, acabar com a vida. E esse é o problema, eu acredito. Que é a questão da pessoa até se matar por causa das dívidas que ela fez com as bets. Vamos lá, a pessoa ela pode beber muito e pode bater o carro. Ela pode. Isso aqui é um assunto filosófico, né? Sim. Porque a gente coloca uma questão social aonde vem a liberdade individual até de você acabar com a própria vida. E muitas pessoas elas entram, né, nessa espiral nas apostas. Então eu já recebi mensagem, eu tive problema com aposta e realmente me endividei e agora tem agiota me procurando, vão me matar. Eu recebi mensagem assim no direct. Então assim, as pessoas elas estão afundando nisso. Então existe uma questão moral, mas ao mesmo tempo, vamos lá, o cara, a Globo faz isso há muito tempo, então o cara direcionar isso só para o Cazé TV, eu acho desleal. Eu acho muito estranho ser direcionado só para o Cazé TV, porque hoje no Brasil, no Brasileirão, por exemplo, o Brasileirão, se não me engano, é betano, né? Alguma coisa assim. É Brasileirão betano, então é o nome da empresa. Os estádios, tem estádios que são de bet também e tal. Existem, dos 20 clubes brasileiros, 18 deles têm patrocínio de bet. Só que, cara, o que me parece? Que é meio que um ataque direcionado ao Cazé por algum motivo. E eu até coloquei um comentário ali que eu acho que é importante a gente ler e a gente continuar depois desse comentário. Eduardo, não é sobre o puritanismo da Cazé TV como empresa. Isso não existe e é bom que todos entendam para amadurecer o debate. Inclusive, só para deixar claro, eu sou contra bets e elas precisam ser proibidas em território nacional. Assim, na minha visão, eu não acredito que precisam ser proibidas. Eu também exatamente, acho que não. porque senão a gente entra num âmbito proibir a internet, proibir a bet. Exato. Muito complicado. Abre um precedente. É muito perigoso. Mas, enfim, é um cara que ele é mais à esquerda, né? Então é natural que exista isso, né? Enfim. Agora, por que em 2024 o Lula regulamentou e não proibiu? Isso é uma coisa que as pessoas esquecem também. Então, muitas vezes elas só pensam, a bet tá aí, mas existiu no governo Temer a liberação e no governo Lula teve a regulamentação, né? Então, é uma coisa que é importante ser levada em conta. Outra coisa, a Globo é dona da Bet MGM. Isso eu não sabia, que ele colocou ali. E isso vai ficar fora da discussão. Claramente existe um ataque de oportunidade da Globo em cima da Cazé TV. E os grupos progressistas estão na onda. Não falo de você, que sempre criticou, mas de pessoas e páginas que escolheram focar todas as forças em criticar a Cazé TV e esquece que a Globo anuncia e é sócia. A ESPN divulga cassino. Isso tudo está passando despercebido? Por quê? É meu único ponto. Na minha opinião, é conveniência. Na verdade, assim, vamos lá. É tudo narrativa. A pessoa se aproveita do que está acontecendo para defender o lado dela. Então, a gente vê isso tanto da direita, como da esquerda, como do centrão. Vamos lá, a gente não vai enxergar o Nicolas Ferreira falando que o Neymar anuncia a Blaze. Tipo, a gente não vai ver isso, porque o Nicolas Ferreira gosta do Neymar. Então ele vai bater em quem? Ele vai bater, sei lá, na Virgínia ou em alguma outra. Então eles sempre vão bater naquilo que é conveniente para eles, né? Como você falou. Sim. Está dito aqui, foi absolutamente genial a jogada de colocar o Casimiro como rosto. A galera simplesmente defende a qualquer custo, porque o Cazé é extremamente carismático e claramente uma ótima pessoa. A realidade nunca é preta e branca. Ela é controversa de propósito e por natureza. O povo está basicamente achando que é inveja da Cazé TV. Repito, conveniência narrativa. Você vê que a imagem do Casimiro, né, ela justamente gera essa empatia, independente do que ele está fazendo. É a força da personalidade. Sim.
a própria origem dele, né? De como ele começou, de onde ele veio, o que ele conseguiu com a personalidade dele. É diferente uma marca institucional estar fazendo isso e ele com o rosto dele estar fazendo isso. Diminui os ataques, as pessoas elas se conectam mais e a grande verdade é que a massa não está preocupada com isso. A massa ela vai de fato aderir à Bet. Ela não vai nem ela não tem nem senso crítico para entender que aquilo está fazendo mal para ela. Perfeito. E um lance que ele é muito importante, a Live Mode, que detinha os dinheiros de transmissão, eles fizeram a Cazé TV e utilizaram ele como rosto para alavancar a marca. Porque imagina se fosse só Live Mode TV, por exemplo. Não ia ser tão interessante quanto Cazé TV, um cara que já tinha uma audiência gigantesca. Exato. Então, eles utilizaram de uma personalidade para conseguir crescer a marca. E em 2022 eles tiveram um resultado absurdo. Mas esse ano aumentou ainda mais. Só que é óbvio, né, que com o lance das bets eles conseguiram patrocinar todo o negócio e tudo mais. Então tem uma série de elementos que são importantes a gente discutir aqui também sobre esse assunto. O Brasil marcou mais um gol e dessa vez não foi no campo, foi contra bets, foi contra a publicidade abusiva com que comentaristas esportivos têm usado a sua voz de autoridade no esporte para influenciar pessoas a irem para jogo de azar. Bet não é futuro, bet não é investimento, bet é uma ameaça à saúde pública, colocam as pessoas em vício e o governo Lula, através do Ministério da Justiça, após a nossa denúncia que vocês viram aqui no Instagram que nós fizemos, apresentou e abriu uma investigação contra essas práticas que têm levado centenas de milhares de famílias à ruína. São pessoas que se suicidam, são pessoas que perdem tudo porque acreditam que podem mudar de vida por aquilo que disse o influenciador e agora, tristemente, a autoridade esportiva que está ali fazendo a narrativa e a narração do jogo. Eu quero deixar muito claro que a minha briga não é contra a Cazé TV, eu não tenho nada contra a Cazé TV, eu acho até muito importante que a Cazé TV, uma emissora desse tamanho, que acabou de chegar, consiga inclusive bater de frente com emissoras tão grandes contra a Rede Globo no ponto de vista dos esportes. Eu acho que isso é bom para o Brasil, eu acho que isso é bom para a diversidade. A nossa luta é pelas famílias brasileiras, a nossa luta é contra as bets, a nossa luta é para que a pessoa que esteja assistindo a um jogo da Copa ou qualquer outro esporte não seja induzida a irem a um jogo em uma plataforma, a arruinar e destruir a sua vida. É contra isso que nós estamos, é contra essa tentativa de transformar um jogo de azar, uma ameaça à saúde pública, em uma ferramenta de mudança e transformação de vida. Isso é mentira e nós precisamos combater e não podemos permitir que pessoas que tenham a respeitabilidade do público possam incentivar e induzir as pessoas a essa miséria que são as bets. Primeiro que eu nunca pensei que a gente ia estar reagindo a um vídeo da Erika Hilton. mas vamos lá. Existe uma falta de senso de proporcionalidade aí do discurso. É conveniente, é narrativa, é uma união de um inimigo em comum, né? Porque vamos lá. Sou contra as bets, mas sou a favor do aborto. Eu sou a favor da ligação das drogas. Sou a favor das drogas. Né? Qual que é a congruência nisso? Não tem congruência alguma no discurso. A congruência reside justamente na conveniência deles. Na conveniência deles. E aí, vamos lá. Mesma coisa, né? Aborto e tal. Uma criança decidir se vai se tornar transgênero ou não. Então, assim, é tudo ao contrário. E aí, quando viram os paladinos da justiça por causa das bets. Novamente, eu não sou a favor das bets, mas eu acredito que aí tem uma incongruência absurda e uma falta de proporcionalidade, é conveniente para eles, né? Esquisito. E um outro ponto que é muito relevante é que a gente está em um ano de eleições, né? Então, eles se mostrarem como bons moços agora é muito conveniente. Sim. Só que isso, olha, falando de estratégia de comunicação e posicionamento, é interessante pensar nisso, mas eles estão querendo agradar a elite pensante e não a massa com esse discurso. Sim, claro. Porque a massa ela está dominada pelas bets. Então, quem que eles estão querendo agradar? Esse discurso é muito mais fácil de agradar a gente que pensa Sim. e que tem um raciocínio lógico no sentido de, olha, faz sentido isso, né? A bet é uma coisa ruim. Então, essa elite esquerdista, né, que é feita pelos artistas e até às vezes uma pessoa que tem uma herança ali, tem muitos, né? Muitos que têm herança ali, o cara nasceu de berço milionário e aí quando vê é esquerdista, que não faz sentido algum, né? Mas acontece muito. Então, vamos lá. É raro, mas acontece muito. É raro, mas é uma narrativa, né? O presidente Lula sanciona a lei que regulamenta apostas esportivas. Isso é algo que ela não comentou ali, de nenhuma maneira, né? Porque é muito fácil você colocar informações e omitir coisas que não são tão interessantes assim serem colocadas.
se eles realmente tivessem algo contra as bets, eles seriam proibidos e não sancionado uma lei. E uma coisa que é interessante é sobre isso aqui. O governo define critérios e taxa de 30 milhões para aprovar bets no país. Vai direto pro bolso do Lula. Exatamente. Ou seja, o que acontece? Pô, eu tenho uma bet e eu quero regularizar ela. Tá bom, você tem que pagar 30 milhões para poder começar a operar. É 30 milhões, né? 30 milhões assim, porque vamos lá, tem que pagar 30 milhões, mas ó, aqui para eu conseguir colocar você na frente da fila, você tem que botar 5 milhões a mais, aqui não sei o que lá, e vamos lá, 30 milhões para esses caras de bet é troco de pinga. Entende? Os caras fazem muito dinheiro com essas bets. A gente conhece alguns aí do mercado que enriqueceram com bets e fingem que não, né? Fingem que foi outra coisa, mas é uma máfia. Isso é o fato. Porque é um pagamento para legalizar. Agora, sim, sobre regulamentação. Beleza, regulamentam-se as instituições, as plataformas, mas e a forma de falar sobre elas? Por exemplo, novamente sobre a Cazé TV. Como você mesmo disse, a gente multa, a gente... Minha avó falava, né? Entra no ouvido e sai no outro. Não me influencia, não nos influencia. Mas a massa, infelizmente, é influenciada. Por que não há uma preocupação, voltando ao que eu falava antes? Existe uma política pública para realmente trazer um respaldo para a sociedade? Não existe. E é conveniente isso também. Agora, novamente, né? O que está faltando, na minha opinião? Um pouco mais de ética e moralidade por parte dos comunicadores nesse sentido. Porque eles têm ali o microfone, eles têm uma voz direta e ativa para quem está ali acompanhando e para quem é influenciado por isso, que é absurda. Lembremos-nos do exemplo do Canadá contra Catar, que estava 3-0, e os comentaristas, o narrador falando que era uma boa você apostar num empate. No fim das contas, terminou em 6-0. Eles utilizaram uma narrativa de que no futebol tudo é possível, caixinha de surpresa, etc. Mas, poxa, já estava 3-0. Mas eles estavam ali induzindo. E aí vem dentro daquilo, né? A casa nunca perde, então você vai conduzindo, induzindo, e as pessoas são manipuladas nesse sentido. Exato. Existem algumas pessoas que elas estão se posicionando contra bets, inclusive pessoas famosas, influenciadores e tal. Até teve o caso do Pantera, que ano passado ele recusou um contrato milionário de bets, ele divulgou isso e o pessoal reagiu muito bem. Uma outra notícia também é a do Mbappé. Então ele brigou muito, né? Até trouxe uma notícia aqui. Isso destrói as pessoas, porque Mbappé não faz propaganda de bets. Então, ele é totalmente contra, o que é meio raro, ainda mais no meio futebolístico. Inclusive, ele falou que de onde ele veio, muitas pessoas foram muito prejudicadas. Segundo a reportagem, os jogadores participaram apenas de uma sessão de fotos voltada a patrocinadores oficiais da Federação Francesa de Futebol. O material, porém, teria sido posteriormente reutilizado em uma campanha de uma empresa de apostas esportivas, o que acabou gerando revolta em alguns deles. Contra as bets, Mbappé se revoltou com sua imagem da campanha publicitária. Segundo a reportagem do L'Equipe, Cherki e Mbappé... É Cherki? Cherki, eu acho. Cherki e Mbappé foram os membros da França na Copa do Mundo que mais demonstraram incômodo com a divulgação de conteúdo, contra a divulgação de casas de aposta online. Mbappé já havia expressado sua opinião sobre o assunto e dito que marcas sensíveis não eram bem-vindas aos jogadores. Interessante ele usar marcas sensíveis, né? Sim. Esse é um ponto interessante, porque foi uma propaganda de uma bet lá da França, onde colocaram 5 jogadores. Era o Mbappé, o Dembélé, o Cherki, o Doué e mais um que eu não lembro agora. E aí eles se posicionaram contra. Inclusive, não agora, mas acho que antes, eles até falaram que não iam mais competir pela França se eles continuassem divulgando. Mas eles não sabiam que as fotos que eles tinham feito era pra bet. Eles só fizeram fotos oficiais. Só fizeram a campanha sem saber. E os caras usaram. Ele é um cara muito regrado, né? Então ele é contra bet, contra drogas, contra várias... fast food, várias coisas nesse sentido. On n'était pas d'accord sur la charte des droits à l'image et il y avait toutes ces choses-là de paris sportifs. On faisait la promotion de ces choses-là en équipe de France. Sur la malbouffe, on est l'équipe de France. On inspire tous ces gens-là et on vient... Il y en a pas mal d'entre nous viennent de quartiers, viennent de ces endroits-là où ça détruit mais un nombre de gens incalculable. Moi, j'avais dit à mes équipes, j'avais dit à ma mère, laisse-moi, je fais, j'y vais pas. Elle m'a dit, mais t'es sûr, laisse ça, on peut régler ça avec eux. Je dis, non, ils comprennent pas, ça fait 4 ans, tu parles pour rien, tu brasses du vent là. J'y vais pas. Elle a dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Je m'en fous. Peut-être qu'un jour ils se réveilleront, ils verront que c'était pas une démarche égoïste, mais j'y vais pas. Muito interessante no sentido de que realmente ele está lutando pelos valores e princípios deles. É uma coisa que eu falo muito para os empresários, né, ou para as pessoas que nos acompanham, que elas precisam lutar pelos princípios delas e precisam comunicar isso. As pessoas têm medo, né, de se posicionar.
E no caso dele, ele conseguiu se posicionar aí de uma forma que, na minha visão, no longo prazo só vai pagar muito bem ele. Ele está perdendo agora para no longo prazo ele colher. Porque isso vai construir a marca pessoal dele de tal maneira que, pô, beleza, todo mundo do futebol é a favor de bet, divulga bet, mas eu não, eu sou contra as bets. Exato. E ele vai fazer uma construção de marca pessoal muito interessante. Eu acredito muito que a forma que você fala é mais importante do que o que você fala. Exato. Então, ele falou de uma forma muito interessante, porque ele não se coloca como o moralista, como alguém que, não, eu sou superior a isso. Ele fala de uma maneira humilde, mostrando que, olha, isso aqui não é o que condiz com os meus valores, não é o que eu aprendi, né? E respeitou, inclusive, de onde ele veio, né? Exato. Mas ele conseguiria existir sem área de aposta? Não. Acho que nenhum canal conseguiria, mano. Sendo honesto. Não conseguiria, cara. Eu vi várias vezes a galera já falando em vídeo e tal. Oh, meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet. Tem bet pra tudo que é lado. Tem 20 bets no jogo. É fato, né? Não tem muito o que fazer. Mas é o que mais paga hoje, né? É o que faz girar o negócio. Obviamente que se não existisse bet, por exemplo, teria que arrumar o dinheiro de outro lugar. Mas eu não sei, sinceramente, se daria pra gente ter as competições que tem. Sendo o máximo sincero, assim. Eu acho que... Eu não sei quanto tempo que isso vai... Eu não sei se tem prazo de validade, sendo sincero. Mas eu acho que vai ter em outro momento, vai ter outras coisas também. Vai ser a febre de outra parada pagando. Tu acha que isso não prejudicou, não? Não. Acho que não. Prejudicou o quê? Se a galera ficar... A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? Ele não percebe o quanto prejudica as pessoas, parece. O quanto impacta, né? Isso é o Casemiro, ele é o arquétipo do cara comum, né? Ele sempre trouxe isso na comunicação dele, na imagem dele, no posicionamento dele. Então, até nessa opinião, ele tá junto com a massa. A massa não percebe o quanto é prejudicial e ele também não percebe. Ou seja... Isso... A narrativa dele não mostra isso. Então, será que ele realmente não percebe? Ou será que essa é a narrativa que ele construiu até para ele mesmo ser congruente em aceitar aquilo? Não tem como ele falar que não, realmente faz mal, e aí ele está sendo incongruente, né? As pessoas não querem ser incongruentes nesse sentido. Pensando no arquétipo dele e na maneira como ele se comunica, o que você achou da comunicação dele nesse vídeo? Ele falando assim, se não tivesse bet, talvez não tivesse as competições que eu faço, talvez não tivesse isso aqui de graça no YouTube. Ele deu umas declarações nesse sentido, né? Eu não sei se o que me... Assim, vamos lá, o que me surpreende não é ele falando isso, é a realidade ser essa. Realmente me surpreende no sentido não de, nossa, eu não sabia disso, não, mas é admirável. Admirável no sentido, vamos lá, uma bet consegue sustentar patrocínios para a Copa do Mundo. Cara, isso é muito absurdo. É surreal. É surreal. A gente está falando de... Acho que a gente não consegue nem conceber quantos milhões de dólares a gente está falando. Será que chega a ser bi-dólar? É bi-dólar, com certeza. Então, o Casemiro, ele tem esse arquétipo do cara comum na forma que ele se veste, na forma que ele fala. E isso é evidente que começa a vir para a expressão do próprio pensamento, né? Então, a personalidade, ela se cristaliza na imagem, mas antes ela vem de uma fonte. E a fonte, ela é do comportamento e do pensamento. Então, a gente vê o comportamento e o pensamento sendo esse reflexo de quem é o Casemiro. Então, é muito congruente que ele tenha essa opinião, não me surpreende. Sim. O que me surpreende realmente é a Bet conseguir patrocinar essa máquina que é a Copa do Mundo. Então, vamos lá, o Casemiro, ele não existiria com a Copa do Mundo, né? Então, vamos lá, pela primeira vez nós temos a Copa do Mundo no YouTube. E só acontece no Brasil por causa do Cazé TV. E só acontece, não é por causa da Cazé TV, é por causa das bets. Então, vamos lá, a gente tem uma máquina, eu falei vamos lá várias vezes, a gente tem uma máquina da Cazé TV lá com as bets patrocinando isso, são bilhões de dólares. E é isso que realmente me surpreende, essa quantia. Quantas pessoas que estão endividadas, acabando com a vida delas para manter essa máquina girando. E o mais assustador, já que estamos falando de bilhões de dólares... Nós estamos falando de milhares, talvez muito mais do que isso, de pessoas que precisam entrar nesse ciclo, precisam se viciar para alimentar essa máquina. E aí,
que vem essa notícia aqui, né? Que o Brasil, ele é o 5º maior mercado global de apostas. Então, outros mercados, como os Estados Unidos, é muito comum. Eu lembro que eu assistia o Two and a Half Men, e aí o Charlie ele falava que só gostava de jogar quando ele apostava. Se a gente olha How I Met Your Mother também, o Barney também, mesma coisa. Eles estavam sempre apostando em jogo e tal. Viciado em apostas. Então, Só assistia se apostasse, para fazer sentido. fora do Brasil é mais comum, mas aqui não é tão... Tem ficado cada vez mais. E, cara, eu acredito que esse número de 5º maior mercado global, ele vai aumentar muito. Mas nos Estados Unidos, isso não é uma discussão, porque a população ela é muito bem educada financeiramente. Enquanto no Brasil, a gente sabe que a maioria das pessoas não tem educação financeira e 80% das famílias estão endividadas, né? Então, esse é um grande ponto. Isso é demais. Ah, meu Deus. Beneficiários do Bolsa Família transferiram 3,7 bilhões de reais a apostas online em um mês. Cara, isso aqui não parece Absurdo. ser verdade. Absurdo. É tão louco assim que não parece ser verdade. Vamos lá. Então, o Bolsa Família, a grande verdade é que tudo isso é o nosso dinheiro. Exato, mantido O por nosso, nós. é mantido por nós, é o nosso dinheiro sendo direcionado para as bets. Ou seja, todo mundo contribui com as bets. Todo mundo. Diante desse quadro aí. Exato. Inclusive eu e você que está assistindo aí. Exato. É bizarro. Homem E- perde $1 milhão ao apostar na Espanha contra Cabo Verde. Então, de fato, não acontece só com as pessoas pobres e que não têm dinheiro. Acontece também com pessoas que têm muito dinheiro e mesmo assim estão apostando. Às vezes colocam até o patrimônio delas, né? Colocam a casa delas, o terreno. Isso é um recorte. De repente, ele tem muitas vezes esse valor. O problema é quando a pessoa aposta a conta da energia, a conta do aluguel, o valor do aluguel na sorte. Um ponto que eu vi sobre esse caso é que ele apostou $1 milhão e se ele ganhasse, ele ia ganhar $80 mil. Porque tá pagando 0,8, sei lá, uma coisa assim. Sim. Mas era muito dinheiro igual. Pô, eu vou investir $1 milhão e eu vou ganhar 8%. E quando a pessoa começa a olhar bets como investimento, é o começo da ruína, assim, porque não faz sentido, é uma aposta online. Mas, eu tenho dados, eu tenho não sei o que, cara, o jogo é completamente... Mas o importante é isso que você falou, Thiago, que dentro do contexto dos investimentos e do mercado financeiro, a depender da comunicação, existem crimes que são punidos pela lei. Exato. De repente, por exemplo, a manipulação, a condução do apostador para apostar no empate entre Catar e Canadá. Isso no meio financeiro, no mercado financeiro, isso é crime, porque você está induzindo a pessoa de forma maliciosa. Sim. Para você que está assistindo, esse é um formato novo que a gente está testando, então comenta aqui se você gostou. Esse canal é um canal novo, eu tinha um canal antigo que, infelizmente, ele foi excluído, mas ele tinha quase 100 mil inscritos. Então se inscreve aqui no canal para realmente nos mandar uma mensagem de que, olha, eu quero que você faça mais vídeos, João. E aí eu vou estar trazendo tipos de formato. Recomenda aqui tipos de formato para a gente, o que você gostaria que eu trouxesse aqui para o YouTube. E se inscreve aqui.